Macho, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem noite em Juazeiro do Norte que a lua parece mais pesada que o céu. Fica redonda, branca, que nem prato de esmola, iluminando cada canto do caminho como se quisesse mostrar coisa que ninguém pediu para ver. E foi numa dessas noites, dessas que o vento nem ousa se mexer, que eu ouvi aquele gemido. Ah, riégua, só de lembrar meu peito aperta. Eu vinha voltando do horto, devagarinho, pensando na vida, quando senti primeiro o cheiro. Um negócio forte, meio de mato molhado com bicho ferido. Pensei que fosse algum animal virado no chão, mas aí o gemido veio de novo, arrastado, gutural, feito dor presa na garganta. Parei na hora. O silêncio ficou tão grande que dava para ouvir meu coração batendo feito zabumba em festa de junho. Aí eu vi. Bem mais adiante, na ribanceira da estrada, tinha uma figura se mexendo. Alta que só, magra demais, andando torto, como quem tenta aprender a caminhar. E o que me gelou foi aquilo. Tava andando de duas pernas, duas! E cada passada era lenta, pesada, como se o corpo não tivesse sido feito para equilibrar daquele jeito. Eu pensei em gritar por ajuda, mas o medo fechou minha garganta. A criatura parou. Devagarinho virou a cabeça para mim e, macho, aqueles olhos fundos, brilhando no escuro, olhando direto para dentro da minha alma, como se me medisse, como se quisesse saber se eu era presa fácil. A respiração dela vinha quente, forte, num ritmo descompassado, quase humano. Quase. E naquele instante eu entendi que aquilo não era sombra, nem história de Romero cansado. Era o início de um caso que até hoje o povo conta baixinho. Macho, antes de eu lhe contar como foi que esse caso do bicho de duas pernas virou rebuliço no Juazeiro, eu preciso lhe colocar dentro da vida daqui, vice? Porque a história de lobisomem não nasce do nada, não. Ela cresce devagar, igual sombra no fim da tarde, quando a lua cheia começa a tomar o posto do sol e o silêncio vai tomando de conta de tudo. Pois bem, meu nome é Zé Lourenço do Horto, mas o povo por aqui me chama só de seu Zé. Já tô com a idade mais rodada que caminhão de romaria, e de tanta coisa que vi nessa vida, eu aprendi foi a respeitar o que a gente não entende. Tem hora que o cabra pode rezar, benzer, se benzer de novo, e ainda assim sentir o arrepio subindo pela espinha. Numa terra onde fé e medo andam lado a lado, qualquer coisa pode acontecer, e geralmente acontece mesmo. Eu moro ali para os lados da colina do Horto, pertinho da estátua do Padim Cisso. Viver ali é viver num canto onde o silêncio tem peso, o vento corre diferente, o mato cochicha e a lua sempre parece maior do que devia. Tem dia que eu acordo de madrugada e sinto como se a serra respirasse. Eu não sei lhe explicar não, mas quem mora aqui entende. O povo de Juazeiro é um povo danado e trabalhador. De manhã cedo, antes mesmo do sol esquentar o couro da gente, já tem gente indo pra roça, gente montando banca na feira, gente rezando, gente conversando, gente se aprontando para enfrentar mais um dia de luta. E apesar da correria, todo mundo sempre teve tempo para prosear, principalmente quando o assunto é caso misterioso. Ah, meu amigo, se tem uma coisa que o povo daqui gosta é de contar história. Cada esquina tem um causo, cada romeiro traz um relato, cada vendedor da feira conhece um segredo antigo. Mas, naquela época, a época em que tudo começou, estava tudo calmo demais. Tempo de seca mansa, dias quentes, noites frescas, sem nada de estranho acontecendo. Nem cobra aparecia direito. Até o cachorro do vizinho, que vivia latido para a sombra do próprio rabo, estava mais quieto que costume. Sabe quando o silêncio fica tão ajeitado que parece até suspeito? Pois foi assim. Eu passava as tardes sentado na frente da minha casa, olhando a poeira levantar quando algum carro velho passava, ouvindo o canto das rolinhas e o barulho longínquo dos romeiros que subiam o horto para pagar promessa. Era uma paz danada, daquele jeito que faz o cabra pensar que nada de ruim acontece mais no mundo. Mas a gente devia ter percebido. Calma demais no sertão nunca é sinal de boa coisa.
Foi numa dessas, sentado debaixo da sombra minguada de um juazeiro, que eu ouvi a primeira conversa sobre o tal bicho. Era seu Arlindo, um cabra magro que trabalhava na roça desde menino, vindo da estrada com o chapéu na mão, suando como se tivesse corrido 1,5 léguas. Ele parou na minha porta e disse: "Seu Zé, o senhor não vai acreditar no que eu vi ali na beira da estrada do Horto." Eu ri, achando que era conversa fiada. "Arlindo, homem, tu vive dizendo que vê visagem, daqui a pouco tu vai jurar que viu o Padim Cício passeando de jumento por aí." "Oxente, não brinque com isso não," ele falou, se benzerinho. "Mas dessa vez é sério, seu Zé. Tinha uma coisa esquisita no mato, grande, alta e se mexendo feito bicho que não sabe caminhar." Eu senti o primeiro arrepio, mas fiz pouco caso, por teimosia mesmo. Não queria acreditar. "Deve ter sido algum boi desgarrado, macho. Nessa época sempre tem." Mas ele balançou a cabeça devagarzinho. "Se fosse boi, não tava em pé em 2 pernas, né?" Pronto. Aí eu calei. Não porque acreditei logo, mas porque a gente aprende com o tempo que certas frases não merecem resposta apressada. Em 2 pernas foi uma delas. Depois desse dia, seu Arlindo não tocou mais no assunto, mas o olhar dele mudou. E eu, que sempre fui de notar as coisas, fiquei com aquilo martelando na cabeça. O tempo passou, uns 3, 4 dias, nada de esquisito aconteceu. Tudo normal. A feira seguia animada. As véias rezavam terço na praça, os meninos jogavam bola na rua e os mais antigos ficavam na calçada jogando conversa fora. A calmaria reinava firme. Foi então que chegou outra história, dessa vez da boca de Dona Realina, mulher respeitada, religiosa até o último fio de cabelo, daquela que se benja até para olhar para o céu. Ela apareceu na rua meio trêmula, segurando o terço na mão, dizendo que tinha visto algo no rumo do cruzeiro. "Eu não tô ficando doida não, viu?" ela repetia. "Tinha um bicho lá, alto, magro, camboteando como se tivesse aprendendo a andar." O povo riu no começo. Disseram que ela estava cansada, que era impressão, que era sombra. Mas quando ela jurou que viu as pernas humanas, comprida e seca, andando torto, aí o povo já não riu tanto. Eu estava na esquina nesse dia e reparei que o silêncio caiu pesado depois que ela falou aquilo. O povo de Juazeiro é acostumado com muita história, mas quando 2 pessoas diferentes falam a mesma coisa, aí já vira sinal. Mais uns dias se passaram. Tudo continuava quieto, mas o ar já não era o mesmo. Parecia mais quente, mais parado, como se estivesse aguardando alguma coisa. Até os cachorros estranharam. Vinham para a rua de noite, ficavam olhando para o mato, rosnando baixinho, sem saber de onde vinha o perigo. Eu, de minha parte, dizia para mim mesmo que era besteira, que devia ser algum animal ferido, algum homem cambaleando noite adentro. Mas no fundo, bem no fundo, eu sentia que tinha algo errado. E quando o sertão avisa, o cabra deveria escutar. A conversa do bicho de 2 pernas começou a correr baixinho entre os moradores. Na bodega, na feira, na fila do pão, sempre alguém comentava, mas num tom que parecia ter medo de chamar o bicho pelo nome. Diziam que a criatura aparecia sempre à noite, sempre andando torto, sempre farejando o vento como se procurasse alguém. Diziam que às vezes ela parava e ficava só respirando pesado, como se a dor fosse grande demais. E o povo, você sabe, quando começa a ligar os pontos é porque o medo já está aninhado no peito. Mas naquele tempo ainda era rumor, era só cochicho, nada concreto. Até que aconteceu o primeiro acontecido de verdade, aquele que fez o povo se calar por completo. Mas isso, vice, isso eu conto no próximo capítulo. Porque naquela noite, antes de tudo realmente começar, Juazeiro ainda parecia normal. Ainda era cidade de romeiro, de fé, de calor e esperança. E eu, seu Zé Lourenço do Horto, ainda acreditava que o tal bicho era só conversa para botar medo em menino. Mal sabia eu que, na lua cheia seguinte, a calmaria ia se partir no meio, e eu seria o primeiro a sentir o peso da mudança.
Se inscreve aí no canal e ativa o sino, vice? Porque o que eu vou lhe contar agora, a arriégua, é para deixar qualquer cabra com o coração batendo na sola do pé. Pois bem, depois daqueles primeiros rumores que o povo comentou meio sem querer acreditar, a vida seguiu seu rumo aqui em Juazeiro do Norte. Mas, macho véi, às vezes o destino é igual poeira fina. Vai se levantando devagarinho, sem ninguém notar, até que um dia tá tudo coberto. Foi assim com o caso do bicho de duas pernas. Eu continuava levando minha vida normal, sentado na calçada de tardinha, vendo o povo passar, ouvindo as notícias da feira e as fofocas da vizinhança. De manhã cedo o sol já queimava tudo, levantava aquele cheiro de terra quente, aquele vapor que parece subir direto do chão. Aí, quando a noite vinha, a lua clareava o horto inteiro, dando um brilho meio prateado nas pedras, como se fosse uma iluminação de teatro pronta para revelar alguma coisa escondida. E escondido tinha era muito, mas ninguém sabia, ainda. Numa madrugada dessas, eu acordei com os cachorros latindo. E não era latido qualquer não, era latido de desconfiança, de medo, daquele que vem de dentro do bicho. Eles estavam inquietos, andando para lá e para cá, rosnando para o mato como se tivessem visto sombra andando. Na hora eu pensei que fosse gente passando, vaqueiro procurando animal, coisa normal. Mas os cachorros nunca erram a natureza do perigo, vice? Quando é gente, eles latem de um jeito, quando é bicho, de outro. E quando é coisa que eles não sabem o que é, eles latem baixo, com o rabo enfiado entre as pernas. E foi assim que eles estavam. Eu abri a janela bem devagar, com medo de fazer barulho, e fiquei só olhando para a escuridão. O vento estava parado, parado mesmo. As árvores nem se mexiam. Era o tipo de silêncio que deixa o cabra desconfortável, como se o ar estivesse aguardando alguma coisa. A lua iluminava a estrada de terra, mas o mato mais fechado permanecia escuro, naquele tom que dá impressão de profundidade sem fim. Eu olhei e não vi nada, mas fiquei com aquela sensação esquisita de que tinha algo ali, algo parado, observando. Fechei a janela, mas dormi não. No outro dia cedo, eu encontrei seu Arlindo encostado na cerca da roça dele. O homem estava pálido, com olheira funda, parecendo ter passado a noite acordado. Perguntei o que tinha havido. "Seu Zé", ele falou com a voz trêmula, "eu ouvi uivo." Eu ri por educação, mas meus olhos arregalaram na hora. "Uivo? Aqui? Homem, por aqui nem lobo tem." Ele olhou para mim como quem olha para uma criança teimosa. "Pois eu ouvi, seu Zé. Era comprido, triste e alto. Vinha do rumo das Carnaúbas." Eu pensei, se fosse cachorro a gente saberia. Mas ele estava dizendo que era uivo de bicho grande. E o pior, ele disse que não veio só um, foram 3. Um bem longe, outro mais perto e o último, ele apontou para a própria casa, era como se tivesse nas minhas costas. Arriégua! Aí o suor gelou em mim. Mas fiz o quê? Nada. Fingir calma é o que a gente aprende quando tem medo. "Talvez seja algum bicho perdido, Arlindo. Vai ver, os sons se misturaram com o vento." "Vento?" ele retrucou. "Nem folha estava mexendo, seu Zé." Pronto, eu calei de novo. No mesmo dia, na feira, o povo já comentava de pegadas grandes encontradas perto da casa de seu Firmino. Disseram que eram pegadas do tamanho da mão de um adulto, fundo no barro, como se tivesse sido pisada com força. A marca dos dedos era alongada, esquisita, quase humana, mas grande demais para ser de gente. E o mais estranho, havia só 2 pegadas, uma na frente da outra, nada de 4 patas. O povo começou a cochichar em volta da banca de Dona Miana, que vendia tapioca e cuscuz. Era sempre assim, qualquer mexida estranha no sertão vira história na feira. Mas dessa vez, as conversas vinham com aquele tom de medo, aquele jeito de falar mais baixo, como se o próprio ar estivesse ouvindo. "Dizem que a pegada vinha do mato e seguia para a estrada", falou um. "E parava do nada, no meio do caminho", disse outro. "Parava? Como assim?" perguntei curioso. "Parava, seu Zé, assim ó." Ele marcou no chão com o dedo. 2 pegadas e pronto, acabava ali. Como se o bicho tivesse dado um salto grande ou sumido.
Sumido. Aquela palavra bateu fundo no meu peito, vise? Porque bicho some assim não, nem gente. A não ser que... Não quis nem pensar. Continuei meus afazeres tentando fingir que não era nada demais, mas aos poucos mais sinais começaram a aparecer. 3 galinhas desapareceram do quintal de Dona Terezinha. Não tinha sangue, não tinha pena espalhada, não tinha porta arrombada. Parecia que as galinhas tinham evaporado. No sítio de seu Bastião, encontraram um bode morto. O bicho estava seco, como se algo tivesse sugado ele por dentro. E o mais estranho, não havia marca de mordida normal. Parecia perfuração profunda, como se agulhas grossas tivessem entrado no couro. Aí o povo começou a ficar arrepiado. Eu, particularmente, comecei a ficar calado demais. Quando um homem velho como eu se cala, macho, é porque algo tá errado. Naquela semana, as noites ficaram diferentes. O clima esquentou de um jeito estranho, abafado, pesado. A lua parecia crescer mais rápido do que o normal, iluminando o chão com um brilho esbranquiçado que deixava tudo com a aparência de sonho ruim. Até o canto dos grilos mudou, ficou mais espaçado, como se eles também estivessem ouvindo. Foi então que aconteceu a coisa que fez o coração do povo gelar de vez. Era uma noite de quinta-feira. Eu estava sentado na minha calçada, olhando a lua, quando ouvi passos rápidos na estrada. Era o filho de Dona Realina, correndo feito quem viu coisa que não devia. Ele vinha tremendo, derrubando poeira para todo lado. Quando chegou perto de mim, parou e pôs as mãos no joelho tentando respirar. "Seu Zé", ele disse, engolindo seco, eu vi o bicho." Eu congelei. "Como assim?" perguntei. "Lá na beira da estrada, entre o horto e o cruzeiro. Ele estava encostado no tronco de uma carnaúba, como se estivesse descansando. Parecia que doía para ele ficar de pé. Eu ouvi a respiração dele, era pesada, doída." Meu coração começou a bater mais forte. "Tu viu direito?" perguntei, sem piscar. Ele assentiu, com o olho arregalado. "Vi sim, era alto, magro, bombardeado de pelo. E andava torto, em 2 pernas. Pronto. Ali eu senti o que o povo chama de calafrio verdadeiro. Aquele que sobe da sola do pé até o couro da cabeça. Mas o menino não terminou. Eu acho que ele me viu. Ele virou a cabeça. Parecia que o pescoço dele estava quebrado, porque virou torto demais. E os olhos, ele engoliu seco. Os olhos eram fundos e brilhavam como se tivesse fogo por dentro. Eu fiquei sem voz, só escutando. E aí ele disse a frase que eu nunca mais esqueci. Ele não fez barulho, só ficou parado, respirando, como se estivesse esperando eu me aproximar. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Ali eu percebi que a história tinha tomado forma. De rumor, ela estava virando carne. De cochicho, estava virando alerta. No outro dia, a cidade estava diferente. O povo se sentia observado. As sombras das carnaúbas pareciam mais longas. Os galhos se mexiam devagar. Os cachorros latiram a madrugada inteira, como se estivessem tentando avisar que o que quer que fosse não era humano. Ou se era, já não era mais por inteiro. E o pior de tudo foi quando seu Firmino apareceu com a tal pegada que tinha voltado a surgir na frente da casa dele. Dessa vez eram 3, e todas profundas, como se o bicho tivesse parado ali por um tempo, observando. Era como se ele estivesse escolhendo o caminho, ou escolhendo alguém. Eu vi a marca, eu toquei nela, e posso lhe garantir, não era de bicho comum, e não era de gente também. Quando botei a mão naquelas marcas no chão, senti o peso do sertão inteiro em cima das costas. Porque ali eu entendi, sem ninguém precisar me dizer. O que quer que estivesse andando pelas estradas de Juazeiro, estava cada vez mais perto, cada vez mais ousado e cada vez mais humano. Mas ainda era o começo, vice? O começo do começo. Porque os sinais de verdade, os que deixam o cabra sem dormir, ainda iam aparecer. Macho,
Eu vou lhe contar. Depois daqueles sinais esquisitos, o Juazeiro do Norte foi um formigueiro de gente assustada. Parecia que a cidade toda tinha acordado no mesmo pesadelo. E não era aqueles pesadelo bobo, não. Era daqueles que o cabra acorda suando frio, olhando pros cantos, achando que tem coisa escondida da própria sombra. E o povo? O povo, quando sente medo, fica mais falador do que rádio de pilha nova. Cada esquina tinha uma versão nova da história. E quanto mais o medo crescia, mais exagero aparecia junto, vice. Só que dessa vez, o exagero estava perdendo para a verdade. Eu, para ser honesto, estava tentando manter o juízo no lugar. Um homem velho como eu, acostumado com seca, geada, promessa, peste, romaria e política, não se deixa levar fácil por conversa de mato. Mas também não ignora não que eu não sou besta. Como dizem, quem tem medo, respeita. Quem tem juízo, escuta. Pois eu estava escutando muito. No terceiro dia depois das pegadas novas, a fofoca já tinha chegado até a Praça do Giradouro. Uma mulher jurava que viu um vulto enorme passando atrás das casas. Outra dizia que ouviu alguém chorando no mato. Teve até um menino que falou com a maior cara de pau do mundo que viu o bicho sentado no muro fumando um cigarro. Besteira, é claro, mas quando a cidade está com medo, até mentira parece verdade. O problema é que, junto das bobagens, começaram a chegar uns relatos que faziam o coração da gente bater mais devagar. Era de tarde, mais ou menos umas 4 e pouca. O sol estava descendo quente, daquela cor alaranjada que deixa o chão parecendo brasa. Eu estava varrendo a calçada com minha vassoura velha, quando seu Firmino veio correndo, suado, como quem escapou de um cabra doido. "Seu Zé!" ele gritou. "O mato tá gemendo!" Eu parei a vassoura devagar. Égua, mato gemendo? Isso não é coisa de Deus, não. "Como assim, homem?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Eu fui lá olhar as galinhas", ele respirou fundo, "e ouvi um gemido triste, arrastado, parecia dor profunda. E o mato tremia, Zé, tremia sem vento." Na hora, um arrepio bem gelado pegou a base do meu pescoço. Mas eu ainda estava mantendo a pose de homem tranquilo. "Deve ser algum bicho doente", eu disse. Mas ele balançou a cabeça firme. "Não era bicho pequeno, seu Zé, era pesado. Cada vez que gemia, a terra parecia vibrar. Eu senti a perna amolecer um pouco, mas fiquei calado. Enquanto isso, o povo todo estava ficando mais trancado do que porta de igreja antiga. Depois das 6 da tarde, ninguém mais queria ficar no terreiro. Dona Cícera, que antes varria a calçada até a lua nascer, agora fechava tudo e dizia: "Eu não dou chance para coisa ruim, não." A praça esvaziava cedo, os meninos corriam para dentro de casa. E até os cachorros, macho, até os cachorros ficavam cabreiros. E quando o cachorro fica cabreiro, é porque a coisa é séria. Teve uma noite, essa eu lembro como se fosse ontem, que o latido deles começou todos de uma vez. Era como se estivessem conversando entre si, mandando aviso. Primeiro, um latiu mais longe, lá pelas bandas do socorro. Depois, outro respondeu perto do horto. E aí a cidade inteira ficou num coro arrepiado, cada cachorro latindo para um canto. Olhe, só faltou eles falarem: "Se esconda, criatura!" Eu abri a porta bem devagar e me arrependi na mesma hora, porque no exato instante que botei a cara para fora, ouvi um estalo alto no mato. Não era estalo de galho seco, não. Era um estalo pesado, de bicho grande. Senti o chão vibrar de leve. Um passo. Só um passo. Mas foi o bastante para eu fechar a porta tão rápido que até bati os dedos. Fiquei no escuro, respirando devagar, como se o próprio ar pudesse me denunciar. E naquele silêncio doído, ouvi um som que até hoje lembro no pescoço. Um suspiro. Um suspiro longo, grave, humano demais para ser de bicho, mas animalesco demais para ser de gente. Demorei meia hora para criar coragem de acender a luz.
No outro dia, a cidade inteira estava falando de outro acontecimento: o bode de Dona Pertuliana. A coitada apareceu na feira chorando, dizendo que o bode tinha sumido. Não arrastaram, não deixaram marca, não deixaram rastro. Sumiu como se tivesse sido puxado para dentro da terra, ou para dentro do escuro. E para completar, seu Arlindo apareceu de novo com outra história daquelas que deixam a boca seca. Eu vi o rastro novo, ele disse, tremendo, lá perto da porteira velha. O rastro vinha do mato, mas sabe como é que terminava? Eu engoli seco. Como? Em cima da pedra grande. E a pedra estava arranhada, como se unhas enormes tivessem cravado nela. Pronto, aí eu senti minhas tripas gelarem, porque bicho nenhum deixa arranhão fundo em pedra dura, só coisa muito forte, ou muito errada. A fama do bicho cresceu. Gente que nunca teve medo começou a andar com um terço no bolso. Gente que nunca rezou acendeu vela. O açougueiro fechou cedo, a feira ficou mais silenciosa e as fogueiras que o povo fazia nos quintais ficaram maiores, porque todo mundo dizia que a luz espantava o bicho, e cada noite parecia mais longa. Mas o que realmente fez o medo virar pavor foi o acontecimento na estrada do horto. Eu estava sentado no terreiro quando ouvi o grito. Um grito de homem, mais fino, desesperado, de cortar o coração. Corri, junto com outros vizinhos, na direção do barulho. Quando chegamos, encontramos Zé Pequeno, o carreteiro, sentado no chão, sem ar, apontando para a mata. Eu vi ele gaguejava. Ele estava caminhando, torto, arrastando a perna como se ela não fosse dele. Parou no meio da estrada, botou a cabeça para trás e uivou. Ah, riégua, uivou. O povo se benzeu na hora. E tinha mais, Zé Pequeno continuou. Quando ele terminou de uivar, ele olhou para mim. E, meus amigos, ele tremeu, não era olho de gente, era olho de dor, de quem não devia existir. O silêncio pesou, ninguém disse nada, nem precisava. Naquele instante, eu mesmo senti algo quebrar dentro do peito. Uma certeza chata, incômoda, que eu não queria admitir. Tinha algo caminhando no nosso mundo que não era para estar aqui. Algo que sofria, algo que gemia, algo que procurava. E a cada noite parecia chegar mais perto. A tensão ficou tão grande que começaram a surgir suspeitas. O povo do Juazeiro, quando não entende as coisas, começa a procurar culpado entre os vivos. Alguns diziam que o bicho era fulano amaldiçoado. Outros apontavam Cicrano, dizendo que ele andava estranho. Começaram a vigiar quem saía de casa tarde, quem tinha parente de fora, quem andava calado demais. E eu comecei a sentir que a história estava prestes a estourar, que a cidade estava na beira de saber demais, e que eu, de algum jeito, estava no caminho dessa revelação. Porque naquela noite, aquele exato fim de tarde, quando o vento sumiu, o céu ficou parado e a lua começou a subir devagarinho atrás da serra, eu senti, pela primeira vez, que tinha algo no escuro, me olhando de volta. Foi o primeiro aviso, mas o encontro mesmo, o encontro que mudou minha vida e quase fez meu coração pular do peito. Ah, vice, isso só acontece no próximo capítulo, macho. Até hoje, quando eu fecho os olhos, eu ainda escuto o barulho daquela noite. Parece que tudo aconteceu ontem, como se o tempo tivesse guardado o acontecido numa caixinha transparente só para eu reviver vez em quando. E vou lhe dizer, tem coisa que a gente devia era esquecer, mas não esquece. Fica enfiado no juízo igual espinho de mandacaru. Pois bem, naquele dia, a cidade inteira estava tomada por um silêncio que dava medo até no vento. Ninguém queria sair de casa. Os cachorros estavam recolhidos, as galinhas caladas, os terreiros apagados. Nem cigarra cantou. Pense numa noite pesada, daquelas que o céu parece mais perto da terra, como se Deus tivesse cochichado algo que o mundo não devia ouvir.
Eu já tinha decidido ficar quieto dentro de casa, trancado, com a lamparina acesa e o terço de Dona Lourdes pendurado na parede. Mas quando a noite caiu e a lua cheia apareceu por trás da serra, branca feito rosto de defunto lavado, eu senti uma inquietação, um chamado, como se alguma coisa lá fora me puxasse pelo pensamento. Fiquei andando pela casa, para lá e para cá, feito galinha sem ninho. Tentei não ouvir, mas era impossível. O silêncio estava tão grande que parecia que meus passos faziam eco. Era como se Juazeiro inteiro tivesse prendido a respiração. E foi aí, num desses passos meus pela sala, que eu ouvi. Um gemido, baixo, arrastado, sofrido. Um gemido que não era de dor animal e nem dor de gente. Era uma dor misturada, torta, antiga, como se viesse de dentro da própria terra. Meu coração bateu errado. Oxente, sussurrei para mim mesmo. Isso não é bom sinal, não. Tentei ignorar, mas o gemido veio de novo, dessa vez um pouco mais alto. A lamparina tremeu como se o ar tivesse mexido. E aí eu senti aquele arrepio que começa no calcanhar e sobe até o couro cabeludo, sem pedir licença. Fui até a janela, puxado por uma coragem que não me pertence, ou talvez pela teimosia própria de velho besta. Abri só um tiquinho da cortina, com medo que o rangido denunciasse minha presença. E ali, no meio da estrada, eu vi uma sombra grande, tortuosa, mexendo devagar, como quem carrega o mundo nas costas. A luz da lua bateu nela e eu vi pedaços do corpo, pelos longos e desgrenhados brilhando no claro, pernas compridas demais para ser de bicho, ombros altos, curvados, como se tivesse sofrendo. Eu senti na hora, não era história, não era rumor, não era exagero do povo. Era o bicho mesmo. Eu devia ter fechado a cortina, devia ter corrido para dentro e me escondido debaixo da cama, devia ter rezado alto. Mas não, fiquei ali, imóvel, com a respiração presa, como se eu fosse parte da parede. A criatura deu mais 2 passos e foi aí que eu vi a forma dela direito. Macho, eu nunca vou esquecer. Era magro, muito magro, quase seco, como se tivesse sido espremido, torcido, deformado por dentro. A pele peluda parecia rasgada em alguns pontos, como se o corpo tivesse sido esticado além do limite. O andar era torto de um jeito que doía só de olhar, como se uma perna fosse mais pesada que a outra. E a cabeça, Jesus Maria José, a cabeça era meio caída para o lado, num ângulo estranho, como se o pescoço tivesse quebrado e colado errado. Eu já estava trêmulo quando ele parou. Parou do nada, no meio da estrada, como se tivesse sentido que eu estava olhando. E aí, macho, ele virou, devagar, muito devagar. A cabeça torta fez um estalo, seco, um estalo que eu ouvi daqui. Parecia que o osso estava raspando. A lua bateu no rosto dele e eu vi os olhos fundos, muito fundos, enfiados numa escuridão que não parecia humana, mas brilhavam como 2 brasas apagando e acendendo. Não era fúria, não era raiva, era dor, uma dor que não cabe num ser só, como se tivesse 1000 lamentos dentro dele. Eu senti o joelho fraquejar. A criatura respirou. Cada respiração era arrastada, pesada, irregular. Parecia um suspiro de coisa que nunca devia ter nascido. E ela me viu. Não tenha dúvida, ela me viu. Aquele olhar acertou meu corpo inteiro. Parecia que me atravessou, como se tivesse me medindo por dentro, procurando alguma coisa que eu não sabia que tinha. Eu recuei um passo. Foi um erro, porque o chão da minha casa sempre range quando a madeira pisa torto. E naquela noite ela rangeu. O bicho ouviu. O corpo dele esticou de um jeito violento, como se tivesse sentido uma fisgada.
Os dedos das mãos, dedo comprido, estreito, quase humano, abriram como garras. O bicho virou o corpo em minha direção, cambaleando, mais firme, e deu o primeiro passo. Égua! O som daquele passo eu jamais vou esquecer. Era como se o chão se queixasse, pesado, arrastado, sofrido. Eu tentei fechar a cortina, mas minha mão tremeu. A cortina bateu na madeira. Outro barulho. O bicho deu o segundo passo e fez um som que gelou tudo dentro de mim. Ele gemeu, mas não era gemido de ameaça, não era rosnado, não era grito, era pedido. Um pedido triste, um pedido que eu não entendi, um pedido que eu senti. A criatura cambaleou mais perto. A luz da lua mostrou o contorno dos ossos por baixo da pele fina. E o rosto. O rosto parecia deformado por alguma força que tentou puxar para a fera, mas deixou metade do homem preso. E aí, quando ele chegou na beira da estrada, a distância entre nós diminuiu tanto que eu podia ver o vapor quente da respiração dele subindo. E então, ele parou, congelou, como se tivesse escutado outra coisa além de mim. O corpo dele enrijeceu, os olhos se arregalaram ainda mais. A cabeça virou para o lado, como se alguma presença estivesse chamando. O bicho fungou forte, deu um suspiro quebrado e então fez algo que me tirou o ar. Ele recuou, 2 passos tortos, depois virou o corpo, cambaleando de volta para o mato. Mas antes de sumir, ele fez mais uma coisa. Virou a cabeça e olhou para mim de novo. Mas dessa vez não era ameaça, era aviso. Um aviso tão claro quanto a lua cheia iluminando minha porta. Eu entendi, eu senti, eu sabia. O bicho não estava ali à toa, não estava andando à toa, não estava gemendo à toa. Ele estava procurando. E o que ele procurava ainda estava solto por Juazeiro. Depois disso, ele sumiu no mato, num silêncio tão grande que parecia que a noite tinha sido engolida. Eu fiquei parado, sem piscar, sem respirar, sem coragem de fechar a janela. Só consegui sentar no chão quando minhas pernas desistiram. E ali, tremendo, com a lua derramando luz branca pela casa, eu percebi uma verdade que me rasgou por dentro. A cidade não estava com medo do bicho. O bicho é que estava com medo da cidade. E o motivo era muito pior do que qualquer um de nós imaginava. Macho, dizem que quando o dia amanhece, tudo fica mais leve, que o sol expulsa as assombrações, que o claro dissolve as sombras, que o mal corre com a noite. Mas vou lhe dizer com a sinceridade de um cabra velho. Tem certas noites que não vão embora só porque o galo cantou. Aquela madrugada, aquela em que eu olhei nos olhos do bicho, não acabou dentro da minha casa. Ela me seguiu, vice. Entrou comigo na manhã seguinte, feito cheiro ruim grudado na roupa. Quando o sol abriu caminho por trás da Serra do Horto, reluzente e quente como sempre, eu sentei na cama e senti que o dia vinha pesado. A luz batia na parede, mas o escuro dentro de mim não tinha saído. Eu levantei devagar, com o corpo mole e a mente embaralhada. Não era cansaço de noite mal dormida, não. Era cansaço de ter visto mais do que devia. Fui até a pia lavar o rosto. A água caiu gelada, mas não gelou mais do que eu já estava. Quando vi meu reflexo no espelho, parecia que eu tinha envelhecido uns 5 anos de uma noite para outra. O susto dá essas coisas na gente. Se aquete, Zé, murmurei para mim mesmo. Não vá se acabando por dentro, não. Mas eu sabia, aquilo tinha sido só o começo. Saí pro terreiro. O sol já estava firme, mas o vento, égua, o vento estava parado demais. Tinha um cheiro estranho no ar, um cheiro de mato mexido, de terra revirada. Os cachorros estavam inquietos, andando em círculos, rosnando baixinho. Um deles, o vira-lata de Dona Ritinha, estava com pelo eriçado, como se tivesse visto algo pior que gato preto. E foi aí que ouvi um chamado. Seu Zé! Ô, seu Zé!
Era seu Firmino, vindo da estrada, vermelho que só pimentão, suando como se tivesse corrido um quarteirão inteiro. Ele vinha com os olhos arregalados, segurando o chapéu na mão, tremendo. "O que houve, homem?" perguntei, já sabendo que vinha desgraça. "O rastro", ele disse, engolindo seco, "apareceu de novo." Meu estômago virou. Fui atrás dele. Andamos pela estrada até chegar perto da porteira velha, onde o mato se abre só um pouco, o suficiente para passar um bode magro. A terra ali estava remexida, como se alguém tivesse pisado com força. E as marcas, santo Deus, estavam frescas. 3 pegadas profundas, largas, longas, daquele tipo que não é de bicho comum. A forma era mais humana que animal, mais grande, grande demais. A terceira pegada terminava como se o bicho tivesse parado, olhado para frente e depois desaparecido no mato. "Não tem rastro de volta", disse seu Firmino com a voz baixa. "Ele foi, mas não voltou." Eu me agachei para olhar. Quando botei a mão na terra fria, senti um arrepio correndo pelo braço. Parecia que a energia ali ainda tremia. "Isso aí foi de madrugada?" perguntei. "Foi não, seu Zé", ele engoliu a saliva. "Isso aí foi agora há pouco. A terra ainda está úmida." Ou seja, o bicho tinha passado por ali depois do encontro comigo. Isso me deu um aperto no peito, como se uma mão invisível tivesse empurrado meu coração para dentro das costelas. A notícia correu mais rápido que água em calha velha. Em menos de meia hora, a vizinhança inteira estava reunida na estrada, cada um com um palpite diferente. "Isso aí foi o lobisomem mesmo, eu digo." "Não, isso é alma penada." "Homem, isso aí é feitiço de gente viva." Eu acho é que alguém aqui tá amaldiçoado. Essa última frase caiu no meio do povo como pedra em açude, porque quando o medo aperta, a desconfiança cresce. O povo de Juazeiro, quando não entende a coisa, começa a olhar para os outros procurando diferença. Qualquer coisinha vira suspeita. Um homem que anda calado demais, uma mulher que some no fim da tarde, um jovem que anda pálido, um idoso que não dorme direito. Ninguém disse em voz alta, mas eu senti. Já estavam começando a procurar um culpado entre os vivos. E eu, depois do encontro, fiquei mais quieto do que o normal. Isso fez o povo me olhar de lado. Fui para a feira tentar esquecer, mas lá o clima estava ainda mais pesado. As bancas estavam montadas, mas pouca gente comprava. O cheiro de tapioca quente se misturava com o cheiro de preocupação. As conversas eram baixas, rápidas, como se até a voz tivesse medo de chamar o bicho de volta. Dona Miana, que nunca teve medo nem de cobrador de feira, segurou meu braço e disse: "Seu Zé, o senhor viu alguma coisa essa noite?" Eu engoli seco. "Vi nada não", tentei mentir. Mas ela olhou nos meus olhos como quem lê página de livro aberto. "O senhor tá diferente, tá pálido, tremendo. Alguma coisa lhe viu." Aquilo cortou meu sangue. Saí da feira sem comprar nada. No caminho encontrei Dona Realina, aquela mesma que tinha visto o bicho perto do cruzeiro. A coitada estava com o terço enrolado na mão e um ramo de alecrim no bolso. Ela encostou a mão no meu ombro com aqueles olhos que já viram fé e medo do mesmo tamanho. "O senhor viu ele, né?" perguntou. Eu não respondi. "Ele tá sofrendo", ela murmurou. "A dor dele não é só dele. Tem coisa segurando ele nesse mundo. Coisa ruim, coisa viva." Aquela frase me atravessou feito faca de ponta fina. Voltei para casa tentando entender. Tentei pensar no bicho não como monstro, mas como criatura ferida. Parecia preso no próprio corpo, como se tivesse sido arrancado do que era para ser e jogado no meio da noite. Mas entender não alivia medo. Quando cheguei no terreiro, seu Arlindo me chamou do portão. "O povo tá achando que tem alguém amaldiçoado, seu Zé. Estão dizendo que o bicho tá seguindo alguém, que ele tá procurando o dono do mal." Eu senti a espinha gelar. E estão dizendo que esse alguém viu o bicho de perto. O ar sumiu do meu peito. Será que estavam falando de mim? Antes que eu respondesse, ele apontou para o chão. "Olha isso aqui."
No barro, bem perto da minha cerca, tinha uma marca leve, muito leve, mas real. Uma pegada. Uma pegada mais fina, mais fraca, como se o bicho tivesse passado ali esgotado ou hesitante. Eu caí sentado, porque o significado era claro. Depois de me ver na estrada, ele tinha voltado. Ele tinha vindo até minha casa. Talvez para me reconhecer, talvez para me procurar. Talvez por outro motivo que eu ainda não entendia. O povo se espalhou, mas cada um saiu com um pensamento diferente. Alguns diziam que o bicho estava atrás de mim. Outros diziam que eu podia ajudar, já que ele não me atacou. Outros ainda sussurravam coisas que eu fingi não escutar. E eu? Eu fiquei ali, sentado, olhando para aquela marca no chão, pensando no que os olhos do bicho tinham me dito sem usar palavra nenhuma. A cidade começou a criar teorias. Nomes começaram a rodar como folha seca. Era fulano? Era cicrano? Era eu? Teve até quem dissesse que o lobisomem era alguém do próprio Horto, que se transformava incompleto por causa de pecado antigo. Mas ninguém sabia, ninguém tinha certeza, ninguém tinha prova. Só havia uma coisa garantida: a história não tinha acabado. A dor dele não era só dele. E o que quer que tivesse começado, ainda ia piorar. E eu sabia que a noite seguinte ia chegar mais rápido do que minha coragem. Macho, véi, depois daqueles dias de aperreio, de pegada funda, de bicho rondando e gente desconfiada até da própria sombra, eu achei que nada podia ficar pior. Mas o sertão tem dessas teimosias. Quando o cabra pensa que viu tudo, ele descobre que nem começou a ver. E vou lhe dizer, aquele amanhecer seguinte foi diferente. Tinha uma quietude na cidade que não era normal. Não era só medo, não. Era uma espécie de respeito silencioso. Parecia que Juazeiro inteiro tinha passado a noite conversando com seus mortos, ou rezando, ou trancado, esperando o pior. Eu acordei antes do sol, coisa que fazia tempo que não acontecia. Sentei no meu tamborete, olhando a parede, e percebi que a casa estava mais fria do que devia. Não era frio de clima, não. Era frio de pensamento. Como se o encontro com o bicho tivesse deixado uma marca invisível dentro da minha porta. Fui para a calçada. A rua estava vazia, só a poeira dormindo no chão. Nem galinha ciscando, nem nada. Parecia um domingo parado, mas não era domingo. Era só o medo segurando o povo dentro dos muros. E eu ali, sentado, sentindo o vento que não chegava, pensando no que eu tinha visto, pensando nos olhos dele. Ah, riegua, aqueles olhos! Eu já tinha visto muita coisa na vida. Homem bêbado brigando com poste, Romero desmaiando em promessa, criança jurando ter visto anjo, fogo fato piscando no matagal. Mas nunca mesmo, eu tinha visto olhar de dor tão fundo quanto daquele bicho. Não era fome, não era raiva, não era vontade de atacar. Era sofrimento, era peso, era um lamento antigo, daqueles que a gente nem sabe de onde veio. E aquilo mexeu comigo de um jeito que nem reza forte consola. Enquanto eu estava ali pensando, ouvindo silêncio como quem escuta música triste, aparece Dona Realina, com um terço enrolado na mão e a cara cansada. "Bom dia, seu Zé", disse ela, baixinho, como se o dia pudesse acordar assustado. "Bom é pouca coisa hoje, Dona Realina", respondi. Ela se sentou do meu lado. Ficamos os dois olhando a rua vazia, sem falar nada por uns minutos. De repente, ela suspirou fundo e disse: "Ele passou de novo, não foi?" Eu não respondi logo. Fiquei pensando se valia a pena contar. Mas para que esconder? Ali, naquele ponto da história, Juazeiro já sabia que o bicho existia. Silêncio nenhum ia desfazer o que eu tinha visto. "Passou", disse eu, com a voz meio arranhada. "Passou e deixou marca de dor no chão." Ela fechou os olhos como quem já esperava a resposta. "Ele tá preso, seu Zé", disse ela. "Preso em si mesmo. Preso num corpo que não é dele. Isso eu senti na hora que vi." Eu olhei para ela. Aqueles olhos velhos, cansados, pareciam saber mais do que diziam.
a senhora acha que é lobisomem mesmo? Ela olhou para mim e sorriu daquele jeito triste, de canto de boca. Eu acho é que tem coisa nesse mundo que a gente não deve nomear. Porque quando a gente dá nome, chama para perto. E eu não quero chamar aquilo. Ficamos quietos, olhando a estrada. Até que, lá no fim da rua, apareceu seu Arlindo. Chegava apressado, passos curtos, mão suada, chapéu torto. "Seu Zé!" gritou de longe. "Aconteceu de novo!" Eu levantei na hora. "Onde?" "Lá na estrada do horto. O povo tá tudo lá vendo." A gente foi. Eu, Dona Realina, seu Arlindo, e atrás de nós foi se juntando mais gente. Parecia cortejo de festa, mas não tinha alegria não. Era só aquele aperto no peito que fazia o povo andar junto. Quando chegamos lá, a cena era de fazer qualquer homem grande rezar 3 Ave Maria e 4 Pai Nosso só para equilibrar o espírito. No meio da estrada, bem no meio, como se tivesse sido colocado com cuidado, tinha um rastro enorme. Pegadas profundas, marcadas no barro úmido, como se o bicho tivesse carregando não só o peso do próprio corpo, mas o peso do mundo inteiro. E não era só isso. Do lado, encostado num tronco de carnaúba, tinha um pedaço de pano. Um pano rasgado, sujo. E, o mais estranho, um botão. Um botão de roupa de gente, botão velho, amarelado, já torto pelo tempo. "Esse botão", murmurou seu Arlindo, "eu já vi." Eu olhei para ele. "Como assim?" Eu acho que era de alguém daqui." O povo ficou inquieto. Olhares começaram a se cruzar, sussurros subiram pelo ar. "Será que é dele? Será que é daquele outro? Eu ouvi dizer que fulano andava sumindo à noite. E cicrano que anda pálido demais." Era assim. O medo entra no ouvido e vira veneno. Eu me aproximei do tronco, toquei no botão, senti ele quente ainda, como se o bicho tivesse estado ali pouco tempo atrás, como se tivesse descansando, como se tivesse se apoiado, cansado demais para continuar. Narre com sotaque nordestino e disse baixinho: "Isso aí é sinal, seu Zé. Sinal de que o bicho não tá solto por vontade, tá solto por dor." O povo começou a discutir, a afirmar coisas sem prova, a apontar dedo. E eu, parado, olhando aquela marca no tronco, senti uma coisa estranha dentro de mim. Pena. Isso mesmo, pena. Porque por trás de todo medo, todo susto, todo arrepio, tinha um lamento, um pedido de socorro, um corpo torto tentando existir, um espírito sem rumo. E aí, macho, veio a frase que me acompanha até hoje. O bicho não estava correndo atrás da gente. A gente é que estava cruzando o caminho dele. Aquela noite, Juazeiro dormiu menos do que é costume. Muita reza, muita vela acesa, muita porta trancada. O povo estava assustado, desconfiado, apontando suspeito, criando teoria. Teve gente jurando que era maldição antiga. Outros dizendo que era castigo. Outros garantiam que era gente transformada por inveja de vizinho. A verdade, até hoje ninguém sabe. E vou lhe dizer mais, talvez seja melhor assim. Nos dias que se seguiram, o bicho sumiu. Sumiu como se nunca tivesse existido. Os rastros desapareceram. Os gemidos cessaram. A estrada ficou silenciosa de novo. Mas ninguém aqui esqueceu. Ninguém aqui duvida, ninguém aqui anda tranquilo em noite de lua grande. Eu sigo vivendo minha vidinha no horto, sentado na calçada, olhando a serra, escutando o vento. Mas de vez em quando, bem de vez em quando a lua nasce branca demais, eu sinto aquele mesmo arrepio nas costas, o mesmo silêncio pesado, o mesmo aviso no ar. E, nessas noites, eu não saio de casa não. Fecho a porta, apago a luz, escuto. Porque parece, viu, que tem algo andando lá fora. Caminha devagar, geme baixinho, como se estivesse procurando alguém. E toda vez que eu escuto, eu penso assim: será que ele voltou? E até hoje, macho véi, eu não sei.
E nem quero saber, porque tem coisa no sertão que é melhor deixar quieta, tem mistério que é melhor respeitar, e tem história que a gente conta, mas nunca termina. Agora, se tu quer saber mais, se tu quer ouvir o resto, se tu quer entender o que aconteceu depois, aperta aí para ver o próximo vídeo, que já tá aparecendo na tua tela, vice? Porque até hoje, ninguém sabe o que era.